Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu tenho certeza que você já ouviu. A oração tem poder. Sim, uma frase, não é uma frase, é algo, uma afirmação muito profunda. No entanto, eu já escrevi um livro, eu não reeditei, e o título desse livro é A Oração que Funciona. Neste livro eu coloquei uma afirmação que é segundo a minha experiência. A oração é a estrada que me leva até o sobrenatural. Sim, foi esta forma que Deus nos ensinou. Quer viver o sobrenatural? Então ore, porque quando você ora, eu respondo. Ele mostra o tempo todo. Quando Daniel estava orando por uma situação tão difícil, o anjo disse, olha, desde o primeiro dia, Deus ouviu a sua oração, eu vim aqui para te ajudar. Mas veja o que ele fala na inauguração do primeiro templo para Salomão e para o povo sobre a oração. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor, resumindo, o que ele está dizendo? Se você orar, eu ouço a sua oração. É claro que é uma oração com mudança de comportamento, mas isso é um fato. Vai para o secreto, fala comigo que eu te recompenso. Jesus, ele tinha uma vida de oração, ele nos ensinou o tempo todo como uma oração muda a atmosfera, como uma oração traz o céu para a terra, como uma oração estende a mão de Deus para agir em nosso favor. Isso tudo acontece por meio da oração. Então, eu quero ler um outro momento, porque tinha um homem, Samuel. Samuel era um homem de Deus, um profeta, um mestre, e já na sua tenra idade, muito novinho, ele teve uma experiência de que se ele falasse, Deus o ouviria. E assim ele permaneceu durante todo o ministério, toda a vida dele. E essa experiência ele mostrou para o povo. Em 1 Samuel capítulo 7, o povo estava em aperto, em sufoco. E então Samuel ele vai orar. E algo vai acontecer, eu quero mostrar para você. Samuel é Samuel, Samuel é o profeta, Samuel é o mestre, como eu mesmo disse no início. Mas Samuel era um homem passivo de erros como eu e você. E Samuel, quer ver? Samuel, com toda a intimidade que ele tinha com Deus, ele não conseguiu ver de primeira o que Deus queria na casa de Jessé. Ele achou que eram os outros filhos de Davi e de Jessé, e ele não enxergou Davi. Você está vendo? Ninguém é perfeito, todo mundo tem suas falhas, mas ele era um homem de oração, e o povo sabia, quando Samuel ora, algo acontece. Então, aqui em 1 Samuel, como eu disse, no versículo 5, Samuel, ele diz, congreguem todo Israel em Mispá e eu vou orar por vocês ao Senhor. E todo mundo se reuniu em Mispá, porque todo mundo sabia, nós precisamos do agir de Deus. Samuel ora e as coisas acontecem. E assim, eu quero contar uma experiência para você de uma mulher uma intercessora. E a dona Esmirna, ela morava na casa, ela morava no Vale da Bênção, onde minha mãe morava, lá em São Paulo. E ela era conhecida por todos os pastores e por todo o vale, por uma mulher ser uma mulher de oração. Todos procuravam a dona Esmirna, sabe por quê? Porque todo mundo sabia que Deus respondia à oração dela. E eu aprendi com essa mulher esse caminho da oração. Eu ia na casa dela, primeiro eu fui para receber uma oração, eu estava precisando, era um momento de muita angústia, e ela me ensinou. E eu andava atrás dela, estou falando andar atrás, é literalmente andar atrás. Ela orava andando de um lado para o outro. E eu, como uma discípula, andava atrás dela. E eu falava, Deus, quando que eu vou ter essa autoridade? Quando que eu vou ter essa intimidade? Quando que eu vou ter essa fluência? Ela flui dela, a oração. Em 5 segundos, minha oração acaba.
eu preciso aprender com essa mulher. Mas tinha uma coisa que eu queria, era aprender uma vida de oração. E eu fiquei no pé dela, até que eu falei, realmente, agora eu sei. É intimidade, é uma conversa que flui, de tanto que ela conversa com o Senhor, flui fácil. Se eu vou só de vez em quando na casa de alguém, eu vou ter que ficar puxando conversa. Mas se eu vou toda hora, e eu sei de tudo, eu falo com intimidade. E eu vi que o que ela tinha era intimidade e fluía da vida dela, poder e autoridade. Então eu aprendi com essa grande mulher de Deus. O povo via a mesma coisa em Samuel, que ele fluía da vida dele, poder e autoridade. Quando ele reuniu todo mundo para orar, todo mundo foi lá, todo mundo jejuou. E então Samuel orou. E olha o que está escrito, o povo falou para Samuel. Eu acho interessantíssimo quando a Bíblia relata, e está escrito no versículo 8. Então os filhos de Israel disseram a Samuel, não cessa de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Aí Samuel, eles falaram, para de orar não, Samuel, porque a tua oração, ela traz o céu para a terra. E Samuel orou. E quando Samuel orou, olha o que aconteceu. Era o esperado por todos. Então está escrito no versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas, naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo contra os filisteus. Eles entraram em pânico, foram derrotados pelos filhos de Israel. E sabe o que aconteceu depois disso? Olha só, foi a oração de um homem. Um homem. Imagina, o que você pode fazer através da sua vida de oração? Ah, quem sou eu? Eu não sou Samuel. Você é uma pessoa como Samuel. A sua oração pode fazer algo extraordinário. Paralisar o inimigo, colocar em fuga, frustrar os planos dele, trazer o céu para a terra. E olha o que aconteceu, que momento ilustre que foi, porque eu sei que você já ouviu o que eu vou ler para você agora, mas talvez você tenha ouvido fora de contexto. Agora você sabe que o que você vai ouvir está dentro de um contexto de vida de oração. Samuel orou, o Senhor respondeu, os inimigos que chegaram foram derrotados e então Samuel, no versículo 12, disse, então Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas vezes você já ouviu esse versículo? Até aqui nos ajudou o Senhor, mas fora do contexto. Agora você sabe que Samuel, ele pôde dizer ao povo, até aqui nos ajudou o Senhor, porque vocês se reuniram comigo, porque vocês oraram comigo, porque vocês jejuaram comigo. É só você ler este capítulo inteiro, depois que acabar o devocional, e você veja que foi isso mesmo que aconteceu. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui porque nós oramos juntos, porque nós cremos juntos e porque nós jejuamos juntos. Eu quero dizer que nós vamos poder dizer isso hoje, porque nós vamos entrar daqui a pouquinho no nosso momento de oração e nós vamos poder dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque como nesta situação nós estamos orando e crendo juntos e vamos ver todo o mal que chegou vai ter que bater em retirada, porque há oração neste devocional. Mas eu gostaria de que você abrisse a última passagem em 1 Samuel, capítulo 12, para você ver o que este homem, versículo 16, para você ver o que aconteceu com Samuel, o que continua, melhor dizendo, acontecer na vida de um homem que ora. Samuel, ele diz, vou já para o versículo 18, Samuel invocou o Senhor e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia, e todo o povo temeu grandemente o Senhor a Samuel. Que intimidade, que poder! Ele orou para que o povo soubesse que Deus é Deus e que Deus responde a oração. Não esqueça que nós estamos no Antigo Testamento e que o povo não tinha ainda o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre Samuel. Então Samuel teve que mostrar literalmente para esse povo que Deus responde à oração. Para eles, vivendo em Israel, o impactante é chover, porque tem tanta falta de chuva. E ele orou.
e falou: Senhor, assim como Elias orou e choveu, assim também Samuel orou e choveu, porque os dois tinham uma vida de oração. Que possa chover hoje, chuva de bênção sobre a sua casa, chuva de refrigério, chuva de paz, chuva de alegria, chuva de restituição sobre você e a sua casa. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração para orarmos juntos. E você agora já sabe, a oração é a estrada que nos leva até o sobrenatural. Senhor, a vida de oração é uma vida do extraordinário. Estamos juntos aqui como aquele povo em Mispá, orando juntos e clamando: Senhor, olha para o que o inimigo tem feito na vida de tantas pessoas. Olha, Senhor, para aqueles que estão enfermos e cura, estende a tua destra e cura. Olha para aqueles que estão sofrendo, Senhor, paralisa a dor agora, em nome de Jesus. Nós apresentamos a Ti sofrimento, angústia, aflição, enfermidade e pedimos, Senhor, da mesma forma como o Senhor respondeu à oração de Samuel, que o Senhor possa responder à nossa oração hoje, porque nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus, poderoso, grandioso, nome que está acima de todo nome. É neste nome que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, que você tenha uma vida de oração constante, firme, sabendo que este é o caminho para o sobrenatural. Que a paz de Deus possa transbordar no seu coração. Deixe o seu like e compartilhe com muitos.